Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 49 minutos, horário de Brasília, do dia 30/11 de 2018. Estamos falando do último dia do mês, fechamento de mês, dia relevante, fechamento de Petax, dia de vencimento de dólar futuro, mini dólar futuro. Então vamos ter auê no mercado, auê para o dólar e aquela movimentação sagrada de fechamento. Lembrando que hoje, para a galera aí dos índices futuros, né, vai ter um fechamento um pouco mais estendido. Ele vai fechar às 18 horas e 25 minutos. Então, atenção, né, você que está aí comprado há um tempo, você vai ter um pouquinho mais aí por causa de questões de ajustes de carteiras internacionais, enfim, é uma movimentação um pouquinho maior e aí eles estendem um pouco mais para o leilão. Isso deve engordar aí provavelmente o nosso volume, mas a previsão é de que seja um volume um pouco mais raso, retirando essa questão de vencimento do dia de hoje, porque assim como no mundo inteiro, a galera tá tirando o pé do acelerador à medida que a gente está na véspera do encontro do G20, lógico. E começa hoje, mas é a galera chegando, né, apertando mão, aquela alegria, aquela felicidade toda. Mas o bate-papo mesmo, o negócio avera amanhã, e aí que a gente vai ter um pouco da noção se realmente as coisas vão sair conforme se espera a corrente mais otimista, né, no acordo entre Estados Unidos e China, ou não. E aí a gente vê como é que as coisas vão ficar a partir de um possível acordo, quais as condições ou não. Fato é que a gente já viu a Ásia, o mercado, principalmente asiático no dia de hoje, com uma redução de volume, principalmente lá na China, fechou em alta, só que só de antemão já passando, já adiantando, os mercados asiáticos fecharam em alta, porém os volumes foram mais baixos, a galera tirando o pé do acelerador na alta, um sinal de que eles estão querendo aguardar literalmente para ver o que vai ficar, como vai ficar esse cenário. Então alta, a galera tirando o pé do acelerador, é sinal de que o pessoal está reticente, esperando o que pode ficar. Saiu o índice de gerente de compras lá da China e ele veio no nível neutro, o que liga aí o sinal amarelo quase vermelho lá na China, saiu de 50,2 para 50,0, isso aí é uma demonstração clara. Bom dia, João Emanuel, bem-vindo aí, campeão, bora pro mercado. Sim, a gente teve aí essa informação, isso deixa o mercado bem tenso, eu posso dizer. Bem tenso no sentido de que ficou no limite. Então depende de uma certa maneira da questão dos Estados Unidos, o que isso vai pesar, o que isso vai acontecer, o que vai ser feito para que a situação lá melhore ou não. Então a gente fica com um cenário literalmente dependente chinês dessas questões que venham aí acerca de um acerto entre as partes para evitar uma recessão econômica chinesa, e aí vai causar uma recessão econômica global, recessão econômica dos Estados Unidos, recessão para todo mundo. Não é só para a questão de quem está implementando taxa ou não. A gente aqui sofre, a China sofre, os Estados Unidos sofre, todo mundo acaba sofrendo. Isso não seria bom para ninguém, né? Só para relembrar e deixar aqui bem claro. Com relação a outros dados que vieram da China também, a gente teve lá também a questão do índice não manufaturados, da parte de indústrias, e ele caiu, foi para 53,4, antes de 53,8, esses dados todos saíram na noite de ontem, e vem para mostrar aí o que eu já venho comentando, dessa questão bem receosa e quase que dependente de um acordo, de um acerto, para evitar maiores danos, desaceleração econômica, isso vai pesar nas commodities e pesa na gente aqui diretamente, ok? No dia de hoje, dado relevante, a gente só tem essa chegada da galera lá do G20, e aí a questão do índice gerente de compras de Chicago, dos Estados Unidos, que sai aí a meio-dia 45, com previsão de vir aí ligeiramente acima do período anterior, 58,6 antes de 58,4. Então, atenção, é um dado que vem aí relevante. E eu estou fazendo aqui literalmente essa abertura um pouquinho mais próximo, literalmente da abertura do pregão, para a gente fazer esse iniciozinho de mercado juntos, porque como a gente está falando de fechamento de mês, fechamento de dólar, tudo mais, aquelas coisas todas, Petax,
Isso aí pode vir a causar uma volatilidade. Então, mercados em geral, o asiático positivo, mas com volume menor, Europa um pouco mais tensa, com alguns dados que não vieram tão bons lá em questões de dados econômicos, e Estados Unidos também aí vai rodando no campo negativo nesse momento nos seus índices futuros. A gente vai falar disso tudo aqui agora, passando esse briefing internacional para que você fique conectado com tudo que eu estou falando e aí você possa, assim, retirar, extrair esse sumo que a gente vai passar. Mas antes, assim como eu já fiz, peço para que você compartilhe, para que você encaminhe esse vídeo, você bote na sua timeline, para que mais pessoas possam visualizar, conhecer um pouco mais sobre essa área, divulgação de investimentos, educação financeira, e possam se conectar com informações boas, informações de qualidade, e que assim todos nós consigamos cumprir a nossa missão de ampliação do nosso sistema, de não ficar atrelado ao mercado financeiro, dependendo somente de bancos, dos seus relatórios, de corretoras, dos seus relatórios, que a gente possa também ter opiniões independentes, opiniões que possam nos auxiliar nessa caminhada e que venham a tirar dúvidas de você que quer outra opinião, está cansado do que você está vendo. Além, aqui eu sempre falo, na nossa página da Mais Money, na minha página, pessoal, no nosso canal do YouTube, a gente tem vídeos voltados à renda fixa, parte de poupança, tesouro direto, voltada a informações de educação financeira relativas a empréstimos, a parte mental, que é importantíssima. A gente vai cada vez mais bater nessa ponta da mentalidade dos traders, dos investidores, o quanto que isso influencia no mercado, quanto isso influencia no mercado brasileiro, já influencia no mercado internacional, mas trazendo isso para o mercado brasileiro, como que você pode se blindar para que com a sua mesma estratégia você tenha uma rentabilidade diferente. Olha que curioso, né? Tem uma rentabilidade melhor, porque eu sempre comento aqui que o mental, o psicológico responde por 90% você no mercado. Não adianta você ter uma boa estratégia se sua cabeça não está legal. E a gente trabalha isso aqui com os investidores mais e consegue ter resultados muito bons mesmo. Uma coisa bem bacana. Querendo saber, só me chamar no Zap, a gente troca uma ideia aí, ou então no Messenger, beleza? Falando aqui agora dos mercados internacionais, pessoal, a gente tem aí nesse momento, o S&P 500 VIX está subindo 5,69%, 19,86 pontos, o que demonstra, o que denota aí uma maior aversão a risco dos investidores. Está um pouco mais tenso, a gente está na véspera, né? Então é normal que isso aconteça, não é nada desesperador. E entrando já no campo já das Europas, a gente tem o DAX 0,54 de queda. Bom dia, Júlio! Seja bem-vindo aí, campeão! A nossa abertura do mercado, DAX da Alemanha 0,55% de queda, FTSE 100 na Inglaterra 0,75% de baixa, CAC 40 da França 0,41% e Eurostoxx 50 0,25%, que eu falo que é sempre um conglomerado, uma média das bolsas europeias aí, 0,25% de queda, demonstrando um viés um pouco mais negativo na Europa. Enquanto isso, na Ásia, eu já havia adiantado para vocês, Nikkei 225 no Japão 0,40%, Xangai na China 0,81%, China A50 1,07% de alta, Hang Seng Hong Kong 0,21%. Mais uma vez, lembrando, fechou em alta a China, porém o volume menor. A gente tem aí os investidores estrangeiros, principalmente lá na China, eles olhando com um pouco mais de reticência essa questão desse dado que veio do índice de gerente de compras, parando no nível neutro. Lembrando que abaixo de 50 a gente entra em cenário de contração, literalmente de lado do setor industrial da economia chinesa. E acima disso, acima de 50, a gente está num nível bom, nível positivo. Então, galera, é o limite. E esse limite chegou justamente na véspera da reunião, então a China fica com um pouco menos de poder de barganha para com os Estados Unidos. Não que os Estados Unidos tenham números excepcionais e chegue forte, não. Mas era, digamos, tudo que o Trump queria para poder barganhar um pouco mais e a China ter que baixar um pouco a cabeça. Vamos ver como é que isso vai rodar. Há a expectativa de que saia um acordo, mas se não vir a sair, isso vai ser muito nocivo para o mundo inteiro e vai impactar as commodities aqui, não tem jeito, a gente pode ter um cenário de sell-off se isso não acontecer na próxima semana. Acontecendo,
pode dar um respiro, a gente pode ganhar um pouco de fluxo, vai depender também dos dados internos, questões aí relativas à Previdência, que estão falando que vai ficar para o primeiro semestre de 2019, questão de sessão onerosa, votação na quarta-feira a princípio, né, já é o segundo adiamento, vamos ver como é que isso vai caminhar por lá, e as questões aí, Bolsonaro com relação a todas as definições econômicas, o mercado quer cada vez mais definições, cada vez mais clareza para o cenário econômico para 2019. A gente teve o PIB que foi divulgado hoje, veio 0,8%, em linha com o esperado, o anual em 1,6%, então tudo ok, beleza, prontos para engatar, mas depende muito de como vai ser levada a parte econômica e principalmente política para o ano que vem. Então, vamos ficar de olho nessas questões. Falando agora dos mercados à parte já dos Estados Unidos, dos índices futuros de lá, Dow 30, 0,49 de baixa, S&P 500, 0,46 de queda e Nasdaq, 0,46 de baixa, demonstrando que o início dos mercados na Europa já está rolando já há um tempinho na Europa, mas nos Estados Unidos, principalmente, a gente tem aí um cenário um pouco mais baixista. Aqui, a gente está rodando na abertura, principalmente aqui no índice futuro, já esteve um pouco mais em queda, a gente já teve 0,30, agora batendo 0,12 de baixa, o nosso índice 10 horas aí rodando nesse momento, zeradinho, ativos estão abrindo aí nesse momento, rodando em queda, agora Pão de Açúcar que abriu, Santander e Cosan abriram positivos. Vamos ver, vai ser uma abertura um pouco mais volátil, vai ser um dia com cara de volátil tanto quanto foi ontem, e óbvio, vamos ver se o mês aí consegue fechar no campo positivo para o nosso Ibovespa. Óbvio, a gente já tem aí uma alta muito boa, estou falando de 2,61% de alta nesse mês, fatalmente a gente não deve ter uma queda nesse nível, a semana está sendo boa, a semana de 4% de alta, então temos tudo para manter isso, não sei que aconteça alguma desgraça, alguém antecipe uma ausência de acordo, a gente entraria aí num canal baixista muito pesado, mas fora isso, é manutenção. Se houver baixa no dia de hoje, também não se assustem, questão mesmo de investidor olhando com um pouco de reticência, querendo aguardar um pouco mais de dados, e se a gente tiver pressão, se sair algum boato, alguma coisa, principalmente aqui no campo interno, a gente pode sim romper a máxima que foi dada ontem, a máxima histórica, que fica na região de 89.900, praticamente 90 mil, engatar para 90.500, 91.200. Campo de baixa do Ibovespa, a gente tem que ficar de olho muito fortemente na perda de 89.000, que vai nos levar aí à região de 89 mil e depois 88.300, se quiser dar uma engrossada um pouco maior. Essa região que se torna um suporte interessante nesse momento para o nosso Ibovespa. Falando agora da parte de commodities, como estão as commodities que podem nos auxiliar ou bater no nosso mercado. Minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, registrou uma queda de 0,44% a 455 yuans por tonelada. Enquanto isso, o vergalhão de aço também não conseguiu demonstrar força, fechou em queda de 57 yuans a 3.256 yuans por tonelada, isso na Bolsa de Mercadorias de Xangai, ou seja, tanto o vergalhão quanto o minério rodaram negativos, mesmo com o mercado chinês rodando positivo. Então, o que para olhar em questão de siderurgia e mineração? A gente teve aí a China positiva, vocês já viram que quando a China roda positivo em si as bolsas de lá, mesmo minério, vergalhão não rodando bem, normalmente esses papéis acabam tendo fluxo positivo. Mas isso pode acontecer hoje, vai dar compra em questão de Vale, CSN, Uzi Minas, Gerdau Metalúrgica? Pode. A questão é durante o dia, as formações gráficas no intraday podem trazer um cenário de reversão. Se houver um nível de aversão a risco ampliado aqui por causa de G20 ou por cenários, notícias internas, podem também vir a sofrer. Mas, a princípio, o que eu passo para vocês é que temos uma projeção um pouco melhor, mesmo com a questão do minério em queda e do vergalhão de aço em queda. Vale a pena a gente olhar com carinho esses ativos que vêm aí ontem, acabaram performando bem, sua maioria questão aí de Vale, beleza, tudo bem, mas Uzi Minas reportou um número bem interessante,
acabou fluindo bem, e os outros ativos não pesaram tão negativos assim, e outros até acabaram rodando bem. Falando agora de petróleo, o WTI, referência nos Estados Unidos, caindo 1,77%, voltando quase para aquele limite da barreira dos $50, está 50,55%. Bom dia, Cizinho, bem-vindo aí na nossa abertura. O Brent, referência na Inglaterra, 1,44% de baixa, $59,05, rodando abaixo de $60. Não deverá ajudar muito aí Petrobras, principalmente questão de sessão onerosa adiada, petróleo caindo, então as coisas não estão caminhando tão bem quanto se esperava para a Petrobras, principalmente o dia de hoje pode pesar. Com relação ao ouro, $1.227,80, 0,21% de baixa, a galera reduzindo um pouco mais essas questões, olhando um pouco mais para os treasuries, para os títulos do Tesouro norte-americano de 10 anos, lá com projeções de vir a subir. Então a galera vai olhando lá as taxas, vai se posicionando um pouco. A questão da ata do Fed, que saiu ontem, reiterou essa possibilidade real de haver um aumento agora em dezembro, mesmo com o Powell, a galera interpretando, como eu venho falando com vocês, a galera interpretou no dia, né, do seu discurso de que ele não iria aumentar, mas quando foram dissecar, e no dia de ontem principalmente, houve aí uma reação de tipo, não, ele falou que foi assim, para agora ele deve manter a questão de aumento, mas mais para frente ele pode segurar a onda. Então isso aí também acabou segurando até um pouco o ímpeto e causando grande volatilidade no dia de ontem aqui no nosso mercado. A galera não sabia se casava ou se comprava uma bicicleta. Então o mercado ficou até definir no final do dia o seu viés positivo ali na reta final. Falando de dólar, tá rolando nesse momento aí 3,8516, 0,03 de baixa, uma leve queda, enquanto a criptomoeda, o Bitcoin, $4.047,50, caindo 8,26%. Bitcoin voltando aí aos momentos mais complicados, ele que estava ensaiando uma reação, chutou o balde e as coisas não estão rodando tão bem assim para ele. A maioria dos papéis aí abrindo, está ainda faltando Petrobras, Itaú, Bradespar, mas a gente já começa a ver um cenário novamente de volatilidade, alguns papéis aí subindo, está falando de meio termo subindo, meio termo caindo. Papéis que geraram altas gigantescas ontem com questão de acordo de leniência, CCR, foi o caso delas, vai caindo um pouco nessa abertura, 1,80, enquanto o JBS lidera os ganhos aí com 11,90, 1,27 de alta, e B2W também vai conseguindo caminhar positiva. CEMIG com notícias aí de que deve comprar as ações dos bancos, aí vai mais ou menos 650 milhões de reais que ela vai desembolsar. Está rodando também positiva, levemente, né? 0,23% de alta, nada tão gigante. Notícias bacanas aí para a BR Foods, a questão dos funcionários, aquele layoff foi encerrado, em janeiro volta mais funcionários, então é um cenário bacana. BR Foods aí conseguindo passar essa barreira de 11,50, vai correr, Márcia, agora engata esse papel, bate aí na questão da média de 200 períodos, que está na faixa de 22,65, então ela pode subir, mas acaba tendo uma barreira bem relevante. É muito interessante ver como ela vai se comportar nessa região de preço. Então, falando agora também de Petrobras, ela que ainda se mantém no leilão, ela tem uma resistência que é a média de 20, que está passando literalmente na faixa de 21,80, 21,85, e vamos ver se ela consegue finalmente romper. Vai muito longe? Vai a 26, depois tem outra resistência, 26,30, e aí a gente consegue definir o cenário para 26,90. Fora isso, parte de baixo, ela não pode perder essa região de 25,15, 24,88. Se vir a perder, acaba aí chamando possibilidade de venda para 24,50, depois R$24,30, e depois pode vir a tocar no suporte que está na região de 23,90, que é o suporte aí relevante que define realmente a pressão de Petrobras, se ela vai continuar engatando ou se ela vai desandar e entrar em cenário de baixa. Lembrando a vocês que a média de 8 cortou de cima para baixo a média de 20, e isso pode intensificar a pressão de baixa se perder realmente esse nível de suporte que eu comentei para vocês de 23,90. Então, olho vivo com Petrobras. Não está tão maravilhosa assim e carece dessa informação de sessão onerosa para dar continuidade aí em um cenário altista. Com relação à Vale do Rio Doce, Vale 3
O papel no leilão é R$ 51,55, agora ela fechou a R$ 52 ontem, ficou numa figura de indefinição muito grande e está demonstrando que está querendo aí dar uma devolução nessas altas. Se perder essa região de 51,50, o ativo tem condições de voltar para a faixa de 51, 51,15. Se perdido, a gente pode cair para 50,30 e até mesmo voltar para a média de 200 que está em R$ 50 cravado. Márcio, alta, acima do que? Eu só vejo compra para esse ativo, mas é compra voltada mesmo para swing, acima de 52,80. E aí a gente vai bem curtinho, 53,50 e depois pode caminhar para uma região aí melhor na faixa de R$ 54,60. Então, tendo uma pequena pausa em 53,80, mas não seria muito problema a gente passar por ela. Então, Vale também não está nos melhores momentos, não está nenhuma Brastemp. E a gente vê a maioria dos papéis ligados a commodities nessa abertura de mercado rodando no campo negativo. Pouco, mas estão no negativo. Caso de Gerdau, Metalúrgica 0,14 de baixa, GGBR 0,66, CSN 0,23, Usiminas só que está querendo abrir um pouquinho alto, querendo abrir a 9,02, ligeiramente acima do fechamento, que foi 8,98. Vamos ver se vai dar continuidade a esse cenário. Cielo, outro ativo interessante aí, que vem às turras com o mercado, papel que sofreu muito, muitos olham como barganha, canal de baixa é gigante, ainda tem muito a oferecer, mas a média de 8 já começou a dar aquela abraçada dela de baixo para cima, vamos ver como é que ela se comporta, precisa romper novamente a barreira de R$ 9,02, R$ 9,05, podendo engatar uma nova pressão para os R$ 9,27, R$ 9,30. E se assim continuar rompendo, pode chegar até R$ 9,60. Não necessariamente tudo hoje, mas em swing não seria nada mal. E um suporte mais relevante que a gente tem para ela, não tem jeito, foi os R$ 8,47 da mínima de 2 dias atrás. Então, é questão de você pesar a relação risco-retorno e ver a questão de que tem um potencial bacana e não está tão longe assim de um suporte relevante que pode ser aí, digamos, para um tempo até considerado como uma baixa pesada que a gente teve, uma linha de suporte muito interessante, essa faixa de R$ 8,50. Então, eu olho com meus olhos. Agora, se a gente vir a perder, principalmente aí uma linha de suporte que eu marquei para ela na faixa de R$ 8,85, que encerra esse 9,05, essa tentativa de recuperar a pressão, aí fatalmente a gente vai buscar a região ali novamente de R$ 8,60, R$ 8,50, e aí é brigar para segurar, formar um fundo duplo e voltar a melhores níveis. E se a gente também não conseguir romper essa barreira desses R$ 9,27, R$ 9,30, a gente pode ficar em um cenário mais modorrento, um cenário de congestão, até que ela defina o próximo movimento, sendo de alta ou de baixa para ela. Ok? Galera, eram essas as informações que eu tinha para passar para vocês. Atenção no dia de hoje, vai ser mais um dia volátil, A gente pode ter a questão do volume, como eu falei para vocês, mas é um dia em que eu estou vendo os mercados internacionais botando um pouco o pé no freio, querendo aguardar o G20, então isso pode fazer também com que a volatilidade aumente, a questão do nível de volume reduza, somente a gente vai acabar tendo um volume um pouco maior por questão de vencimento dos contratos de dólar, mas eu vejo um dia bem mexido pela frente. Então, atenção, evitem se posicionar agora de cara no mercado, aguardem um pouco. A gente tem abertura norte-americana meio-dia e meio, a gente tem um dado norte-americano meio-dia e 45, pode nos auxiliar aí com alguma coisa. Então, dá uma respirada, aguarda um pouco, deixa o mercado dar uma definida. Ontem vocês viram quão volátil ele foi no início do dia e o quanto vocês podem ter aí tomado pancada se vocês não ouviram aqui as minhas dicas de segurar um pouco a onda, aguardar um pouco para se posicionar melhor, com um pouco mais definida a parte de suportes e resistências dentro do dia, ok? Grandíssimo abraço a todos, muita gratidão pela sua participação, você que está me vendo ao vivo, você que vai me ver no playback nos nossos canais aí do Facebook, no YouTube, LinkedIn. Uma grande saudação, um excelente dia de pregão para você, um excelente dia, excelente sexta-feira e nos vemos aí no fechamento do mercado às 18h30, ok? Grande abraço, nos vemos mais tarde
e aquela tradicional despedida. Tchau!